Boa noite, pessoal. Tudo bom? Vamos dar o prosseguimento aos nossos estudos de direito previdenciário. Gente, se por algum motivo travar ou a internet estiver ruim, vocês me avisam aí pelo chat, tá? Ou se quiser interromper para falar, fica à vontade. Tá baixo ainda o volume? Ou tá de boa? Poder aumentar um pouquinho mais, tá baixo mesmo. Gente, a gente estava falando aí na última aula, falando aí sobre os benefícios em espécie do regime geral de previdência social. Ou seja, a gente estava falando aí dos benefícios concedidos pelo INSS na iniciativa privada. Os dois benefícios que a gente tinha visto na aula passada, na aula anterior ao feriado, foi auxílio-doença e aposentadoria por invalidez. Certo? Ah, legal, professor. O que a gente viu? Vamos recapitular rapidamente aí. Não vamos voltar em todos os pontos, mas é extremamente importante que a gente faça uma avaliação aí nesse tocante. Por quê? Porque assim a gente consegue diferenciar de um benefício que a gente vai estudar hoje. Primeiro, auxílio-doença. É o benefício pago pelo INSS em razão da incapacidade temporária para o trabalho. Então, vejam que no auxílio-doença, a gente tem uma incapacidade temporária. O indivíduo deve recuperar a capacidade ou ele vai ficar afastado recebendo esse benefício enquanto necessitar do benefício, enquanto não tiver sua capacidade para trabalho. Então, auxílio-doença, benefício pago em razão da incapacidade temporária. E vimos na sequência a aposentadoria por invalidez. Aposentadoria por invalidez paga em razão aí da incapacidade permanente para o trabalho. Enquanto no trabalho, no auxílio-doença, a incapacidade é temporária, na aposentadoria por invalidez, a aposentadoria, o afastamento, a incapacidade, ela é permanente. Lembrando aí que a aposentadoria por invalidez ela ainda tem uma regra bem específica, principalmente a dois pontos. Como a cessação, nós vimos que existe um prazo para o corte desse benefício, principalmente quando o benefício ele leva mais de 5 anos, quando o indivíduo fica recebendo aí o benefício por mais de 5 anos. E existe ainda o adicional, além de receber o auxílio, a aposentadoria por invalidez, existe a possibilidade de um acréscimo de 25% para algumas situações, certo? Só um minutinho aqui, né? Ver só um negócio aqui. Deixa eu arrumar aqui que tá ruim assim. Melhor aqui. Pronto. Voltando, gente. Então, existe a possibilidade na aposentadoria por invalidez do quê? De haver um acréscimo de 25% quando o indivíduo precisa do acompanhamento permanente de outra pessoa. Ou seja, ela tem dificuldade até mesmo para a prática da vida cotidiana. Ou seja, nessa situação vai haver um acréscimo de 25% e esse acréscimo, vou mais longe, ele pode ultrapassar o teto da Previdência Social, que hoje é de R$ 6.106,08. Então, existe uma previsão legal dessa condição, dessa situação. Ah, legal, professor. E que mais que a gente viu aí? Né? A gente viu aí que a aposentadoria por invalidez e o auxílio-doença, eles são pagos apenas enquanto o indivíduo não consegue exercer atividade remunerada. Em qualquer das duas circunstâncias, seja quem recebe auxílio-doença, seja quem recebe aposentadoria por invalidez, se ela exercer uma atividade remunerada, corta o benefício de imediato, certo? Ah, legal, professor. Então, quer dizer que em qualquer de umas situações é cortado o benefício. Exatamente. Por quê? Porque são benefícios pagos em razão da incapacidade do trabalho. Seja uma de maneira temporária, que é o caso da auxílio-doença, seja outra de maneira permanente, é o caso da aposentadoria por invalidez. Legal, professor. E o auxílio-acidente? O auxílio-acidente é um benefício pago aí, né, com previsão lá no artigo 86 da Lei 8.213 de 91, que trata dos benefícios da Previdência Social e fala do quê? Trata exatamente de um benefício de caráter indenizatório concedido pelo INSS
em razão de acidentes que venham a trazer sequelas definitivas para esse trabalhador. Ou seja, o indivíduo sofreu uma redução da capacidade de maneira permanente. Então, benefício pago pelo regime geral da Previdência Social, ou seja, pelo INSS, em razão de uma sequela que gerou uma redução da capacidade para o trabalho que habitualmente aquele segurado exercia. Normalmente essas lesões decorrem de acidente de qualquer natureza que levam a esse dano que vem a reduzir a capacidade para o trabalho. Ah, legal, professor, mas é muito parecido. Ele não se confunde com auxílio-doença ou com aposentadoria por invalidez? Não, gente, não se confunde. Por quê? Porque o auxílio-acidente é um dos poucos benefícios que o indivíduo vai receber do INSS que não o impede de trabalhar. Ah, não entendi, professor. Exatamente. O auxílio-acidente é um benefício pago pelo INSS que permite que esse indivíduo trabalhe. Ou seja, ele vai receber um salário lá no emprego dele e ainda vai ter direito aí a receber por parte do INSS um pagamento de um benefício previdenciário. Ah, isso não acontece com auxílio-doença e aposentadoria por invalidez? Não. Auxílio-doença e aposentadoria por invalidez é incapacidade definitiva ou temporária, mas existe incapacidade. O indivíduo não tem condição de trabalhar. Já no auxílio-acidente, não. Ele tem uma redução, ele sofre um acidente, esse acidente pode ser de qualquer natureza, ele vai ter uma sequela, ele vai ter um trauma grave que reduz a capacidade, mas não o impede para o exercício de uma outra atividade ou para o trabalho. Ah, legal, professor. Então quer dizer que o indivíduo aí, no auxílio-acidente, vai poder trabalhar? Vai. E vai receber o benefício? Vai receber o benefício. Qual que é o valor desse benefício? Normalmente o valor do benefício aí do auxílio-acidente é uma porcentagem de 50% sobre o salário de benefício que normalmente foi pago para o auxílio-doença. Ou seja, faz-se a média aritmética do período de contribuição, aplica-se uma alíquota de 50%, você vai encontrar sobre o salário de benefício, você vai encontrar o valor que é pago de auxílio-acidente. Então, vai ser pago esse auxílio-acidente e ele não impede que o indivíduo venha receber também na iniciativa privada após a consolidação desses traumas, desse dano. O indivíduo vai para a reabilitação profissional, verifica-se que o indivíduo realmente, através de uma perícia médica, após a reabilitação profissional, que houve uma redução da capacidade de trabalho, e aí ele vai fazer jus ao auxílio-acidente na proporção de 50% do salário de benefícios. Ponto importante aqui, gente, o auxílio-acidente tem outra distinção em relação ao auxílio-doença e a aposentadoria por invalidez. Por quê? Porque o auxílio-acidente, gente, ele é pago exclusivamente a empregado doméstico, trabalhador avulso e segurado especial. Enquanto lá no salário, no auxílio-doença e na aposentadoria por invalidez, ele é pago a todos os segurados. Aqui está excluído do auxílio-acidente, portanto, o contribuinte individual e o segurado facultativo. Eles são excluídos, eles não têm direito ao auxílio-acidente, que na minha visão é um absurdo, porque deveria ser equilibrado, equalizado para todos os segurados do INSS. Início do pagamento do auxílio-acidente. O auxílio-acidente, normalmente, ele é pago, ele inicia-se, na verdade, ele começa a ser pago após a cessação do auxílio-doença. Está muito baixo? Vou aumentar aqui, então. Vou falar mais alto também. Tá? Ei, bonitão, cheguei atrasado aí. Vou aumentar aqui. Pronto, aumentei, Alan. Vê se melhorou aí. Gente, então, dando seguimento aí, como eu estava falando, quando se inicia o pagamento do auxílio-acidente? O auxílio-acidente, ele começa a ser pago... Melhorou? Deixa eu ver. Beleza. Então, beleza, professor. E o auxílio-acidente, né? Quando que ele começa a ser pago? Quando começa a ter direito ao auxílio-acidente? Lembrando, assim como qualquer outro das situações aí que a gente viu aí de pagamento de benefício, existe o quê?
existe o dever, né, do INSS conceder a partir do término da cessação do auxílio-doença. Normalmente, como eu falei para vocês, quando a pessoa sofre qualquer acidente, ou sofre um acidente, normalmente ele vai passar pelo INSS e começa a receber o auxílio-doença, que é uma incapacidade temporária. Até verificar que esse indivíduo teve uma redução na capacidade, teve uma sequela definitiva, uma sequela permanente e em razão do acidente de qualquer natureza, haverá o dever de concessão do auxílio-doença após uma perícia médica feita pelo INSS. Então, uma vez feita a perícia médica, haverá o dever de pagamento do auxílio-acidente a partir da cessação do auxílio-doença. Ou seja, os médicos peritos do INSS verificam que houve realmente uma redução na capacidade, constatam isso em laudo e informam o quê? Que esse indivíduo... já te respondo, Marco. Então, o auxílio-acidente, portanto, ele inicia via de regra a partir do término do auxílio-doença. Começa a se recebendo auxílio-doença, verificou que houve uma sequela permanente, o indivíduo tem uma redução da capacidade, mas tem condição de trabalho, transforma-se o auxílio-doença, converte o auxílio-doença em auxílio-acidente, certo? Ah, legal, professor. Você disse que tem natureza indenizatória o auxílio-acidente? Tem. Portanto, via de regra, você pode até acumular com recebimento de salário e com outro benefício previdenciário. No entanto, não pode haver acumulação de mais de um auxílio-acidente e não pode acumular com a aposentadoria. Você não recebe auxílio-acidente e aposentadoria. Na hora que você se aposentar, cessa o auxílio-acidente, certo? Marco perguntou, o auxílio-acidente e o DPVAT tem alguma coisa a ver? Na verdade, eles podem ser pagos em razão do mesmo fato, do mesmo acidente, tá, Marco? Mas há uma independência entre eles, são benefícios distintos. O DPVAT, ele é um benefício pago em razão do seguro obrigatório por acidente de veículos automotores e que vai gerar um pagamento aí para o indivíduo segurado, para a pessoa que sofreu o acidente. E normalmente isso aí não é pago pelo INSS, é um fundo, né, onde há esse valor e esse valor é repassado aí ao indivíduo. Quer dizer que o indivíduo pode receber 2 vezes o DPVAT? Pode. Ficar comprovado que ele sofreu um acidente e há necessidade, poderá sim receber 2 vezes o DPVAT, certo? Já o auxílio-acidente, ainda que você sofra 2 acidentes, você vai ter direito a apenas um auxílio-acidente. Você não vai ficar recebendo 2 indenizações. Você recebe apenas uma, certo? Legal, professor. Então, não pode ter acumulação, não pode haver, então, cumulação. Beleza, Marco? Só perguntar, qualquer coisa estamos aí. Então, não pode haver acumulação de 2 auxílio-acidentes e não pode ter acumulação de auxílio-acidente com aposentadoria, certo? Exatamente. Então, professor, mas e se por um acaso um indivíduo sofreu um novo acidente? Ele recebe auxílio-acidente e sofre um outro acidente. Ele pode receber auxílio doença de novo, agora em razão do segundo acidente? Ou seja, ele vai ter direito a receber auxílio doença e auxílio acidente? Nesse caso, também não tem direito ao benefício dos dois. Ele vai receber aquele que é mais favorável, certo? Então, não é admitido aí o pagamento do benefício. Professor, término do auxílio acidente. Via de regra, em 2 situações. 1, pelo início de qualquer aposentadoria. 2, em razão do óbito do segurado que recebe aí, portanto, o benefício de auxílio acidente. Carência do auxílio acidente. Professor, tem carência? Cristiano perguntou, para recebimento do auxílio acidente? Bem, como nós anotamos aqui em cima, deixa eu ver se eu deixei aqui. Não deixei. Mas, via de regra, né, a gente não tem carência no auxílio acidente. Comprovou acidente de qualquer natureza, comprovou a existência aí de dano permanente, Cristiano, ou seja, de redução da capacidade, né? Você tem condição de trabalhar, não haverá tempo de carência via de regra.
Nós vimos que no auxílio-doença e na aposentadoria por validez, existe aí um prazo de 12 meses de carência, período mínimo de contribuição para esse indivíduo receber o benefício. Agora, auxílio-acidente, se comprovar redução, não é devido, certo? Everson, boa noite, professor. Passo, professor, um passo sim. Depois, no final da aula, eu passo, Everson. Você me cobra, beleza? Então, gente, distinção dos 3 principais benefícios acidentários pagos pelo INSS. Auxílio-doença, redução não, incapacidade temporária para o trabalho. O indivíduo vai receber um benefício pago pelo INSS e haverá o quê? Esse benefício é pago enquanto esse indivíduo não recuperar a capacidade. Morreu, aposentou, voltou a trabalhar, cessa o benefício. Aposentadoria por validez, há o quê? A incapacidade definitiva para o trabalho. O indivíduo não pode mais exercer qualquer atividade. Nessa circunstância, esse indivíduo vai receber um benefício pago pelo INSS, mas não pode trabalhar. Se voltar a trabalhar, fazer bico por aí, vai ter cortado o benefício de aposentadoria por validez. E, por fim, o auxílio-acidente, que nada mais é do que um benefício pago aí em razão da redução da capacidade, em razão de acidente de qualquer natureza, que levou a uma sequela definitiva que o atrapalha o segurado no exercício das suas atividades. Então, os 2 primeiros têm carência, o auxílio-acidente não tem carência, desde que seja o quê, tá, Cristiano? O indivíduo tem que ser segurado. Não adianta também, não, eu nunca contribuí para o INSS e aí sofri um acidente, quero, né, que tive a redução da capacidade e quero receber o benefício. Terei direito? Não, tem que ser segurado. Apesar de não ter carência, tem que ser segurado do INSS. Lembrando que o auxílio-acidente também se difere do auxílio-doença e da aposentadoria por validez, porque o contribuinte individual e o segurado facultativo, essas 2 classes, não têm direito ao auxílio-acidente. Próximo benefício, gente, aí pago em razão da necessidade aí do INSS. Qual que é o benefício? Auxílio-reclusão. Vocês estão vendo aí, no item 9.4, o auxílio-reclusão. Ele tem fundamento, ele tem disposição lá no artigo 80 da Lei 8.213 e é um benefício devido apenas aos dependentes do segurado, enclausurado, detento, recluso em regime semiaberto ou fechado. Hein, professor? Então, Divonei, né, o período mínimo de contribuição é exatamente o período que o Cristiano tinha perguntado, o período de carência. Para auxílio-doença e aposentadoria por invalidez, existe sim o mínimo de contribuição, que é de 12 meses, salvo se houver acidente de qualquer natureza, onde cessa esses 12 meses, aí você dispensa. Já no auxílio-acidente, basta que você seja segurado, não tem um prazo mínimo de contribuição para a concessão do auxílio-acidente. Inclusive, tem a nossa tabela aqui em cima. Vamos ver aqui, ó. Rapidamente, já que vocês perguntaram, o segundo que está perguntando. Aqui, ó. Independe de carência, auxílio-acidente. Está vendo o 4º item aqui? Respondendo ao Cristiano e ao Divonei. Então, não tem período de carência, não tem mínimo de carência, ou seja, mínimo de contribuição. Basta que o indivíduo seja segurado da Previdência Social, certo? Retomando. Legal, professor. E o auxílio-reclusão? Como eu disse, o auxílio-reclusão é o benefício pago aos dependentes do segurado do INSS quando ele estiver preso em regime fechado ou semiaberto, certo? Isso é pago durante a reclusão ou detenção. Se por um acaso o indivíduo vier fugir, cessa o benefício. Se ele morrer, cessa o benefício. Se ele receber uma liberdade condicional, cessa o benefício. Se ele receber um sursi, cessa o benefício. É só enquanto durar o enclausuramento. Lembrando que para ter direito ao auxílio-reclusão, 2 pontos de extrema importância. Primeiro, todo mundo que é preso tem direito ao auxílio-reclusão? Não. Por quê? Para ter direito ao auxílio-reclusão, o indivíduo tem que ser obrigatoriamente segurado da Previdência Social. E 2, você perguntou, professor, o auxílio-reclusão é pago para todo mundo?
Não, até porque o auxílio reclusão, ele não é pago para quem está preso, ele é pago ao dependente, aos dependentes do segurado. Aí Marco Toledo perguntou aqui, mas esse é só pago se o meliante ter pago o INSS, né, ou não? Então, exatamente, desde que ele seja segurado. Então, por exemplo, o indivíduo que é bandido de carteirinha, o que é realmente tem carreira criminosa. Esse indivíduo ele não trabalha de carteira assinada, ele não recolhe para o INSS, ele não faz parte do regime geral de previdência social. Portanto, esse indivíduo não, né? Os dependentes desse indivíduo não terão direito ao ao auxílio reclusão. Diferentemente daquele indivíduo que é segurado. Eu costumo brincar com vocês que é o bandido de final de semana. O cara trabalha durante a semana e aí comete os crimes nos finais de semana. Ou comete um crime, por exemplo, passional, comete um homicídio. Se ele tiver dependente, vai ter direito ao recebimento do auxílio reclusão. Aí muita gente critica, né, o pagamento do auxílio reclusão, mas é que é o momento da gente entender esse benefício. Por quê, gente? Porque o auxílio reclusão, diferentemente do que muita gente alega, ele não é pago a todos os detentos. Além disso, ele não é pago ao detento, ele é pago aos dependentes do detento, até para evitar que essa família siga, né, os dependentes sigam o caminho da bandidagem. E outra, a gente sabe que na prática muitos desses bandidos tomam esses valores, ameaçam suas famílias para ficar com esses valores. No entanto, o intuito do benefício, ele é interessante, na minha visão, ele é importante. E muitos, por desconhecimento, não sabem de que apenas 16% da nossa população carcerária recebe esse benefício. Ah, professor, só 16%? Só 16%. Então, às vezes as pessoas falam, que absurdo, o cara vai e mata e ainda tem direito a receber um benefício. Gente, na verdade, o benefício não é voltado para quem? Para o detento, é para o seu segurado. E segundo, não é todo mundo que tem direito a esse benefício. É em situações excepcionais. Professor, qual que é o valor pago? O valor pago de auxílio reclusão hoje é de um salário mínimo. Então, R$ 1.045 aos dependentes do indivíduo que foi preso e desde que seja, portanto, segurado, certo? Ah, legal, professor. Isso. Como é que funciona, tá, Cristiano? Eu vou até te falar de um ponto que eu ia falar mais para frente, mas já menciono aproveitando a sua pergunta. Professor, o pedido é em nome do dependente com o nome do preso? Exatamente. Você vai pegar lá o nome do segurado preso, fulano de tal, e você vai ver, o quê? Pegar uma declaração que o indivíduo está preso. Onde que você pega essa declaração? Junto ao sistema prisional, onde ele está preso. Vai ter uma declaração que fulano está preso, e aí você vai ter o quê? Uma comprovação que esse indivíduo é dependente do indivíduo que está preso. Ele vai juntar isso no INSS e o INSS começa a pagar o dependente. É pago como, professor? É pago para um dependente? 2? Para quantos dependentes? Divide o valor pelo número de dependentes. Não é um salário mínimo para cada dependente, é um salário mínimo para todos os dependentes, certo? Senão o indivíduo foi preso, senão ia virar febre, né, gente? Já pensou? O indivíduo é segurado, ele pensa o quê? Eu tenho 10 filhos aqui. Pô, eu vou cometer um crime e vou ficar preso. Porque assim eu vou receber, eu não, né? Meus dependentes vão receber 10 benefícios de auxílio reclusão. Aí ficava fácil, o indivíduo ia receber R$10.000 e ia sustentar a família dele com base em auxílio reclusão. Não, ele recebe um salário dividido pelo número de dependentes, certo? Ficou claro também, Cristiano? Então, a entrada do pedido é em nome do segurado, mas ele é pago ao dependente. Nós vimos que existem apenas 2 benefícios que são pagos aos dependentes. Quais são? Auxílio, reclusão e pensão por morte. A gente ainda vai estudar pensão por morte aula que vem, mas apenas esses 2 benefícios são pagos diretamente aos dependentes. Que isso, Cristiano? Agradeço eu pela pergunta. Ótimas perguntas que você está trazendo, cara.
Tamo aí. Eu gosto assim, participando. Se ficou claro, eu agradeço eu por ter conseguido expor aí para você, tá? Seguindo, gente. E questão, quais são as outras regras aí que você pode mencionar, ou condições especiais quanto ao auxílio reclusão? Lembrando, gente, como o Cristiano apontou, a dependência ela tem que ser comprovada, certo? Então tem que comprovar que existe essa dependência. E além do mais, não é pago para qualquer dependente. Por quê? Porque o dependente, filho, só vai receber até os 21 anos. Ah, beleza. Então o indivíduo tem 12 anos de idade, quando o pai dele, né, comete um crime e é enclausurado, é detento, agora é recluso, está cumprindo pena. Então, esse indivíduo vai receber dos 12 até os 21, se o indivíduo ficar preso até lá. Professor, e se fugir? Cara, se fugir, corta o benefício. Ou seja, porque aí ele não está mais preso. Então, é condição sine qua non, é condição fundamental para que haja o pagamento desse benefício que o indivíduo esteja preso, certo? Então, o indivíduo, na hora de fugir, ele tem que pensar também no corte do benefício para a sua família. Por isso que é o quê? Muitas vezes as pessoas falam, tem que pagar um benefício, tem que instituir um benefício para o INSS para as vítimas das famílias de crimes. Concordo, também acho que tem que ter um benefício, não tem esse benefício, né? Ele justifica, não, vamos transformar o auxílio reclusão. Na minha visão, o auxílio reclusão ele tem que ser mantido. Na verdade, ele tem que ter os requisitos, né, rígidos, mas não pode ser cortado. Por quê? Porque esse indivíduo, digamos aí o que foi solto lá, o André do Rap, que foi solto pelo Marco Aurélio lá e está foragido. Esse indivíduo, ele é o quê? Um bandido de carteirinha, ele é um bandido profissional. Você acha que ele vai receber, a família dele vai receber auxílio reclusão? Não, porque ele não tem carteira assinada. Ele, na verdade, ele é humilhante. Então, ele não é segurado. Então, os familiares deles não vão receber esse benefício. Certo? Beleza, professor. Beneficiários. Os beneficiários são os dependentes de todas as classes. Então, todo mundo aí que for segurado, né, e vier a ser preso, os dependentes terão direito a esse benefício. Outro ponto que eu já esqueci de falar, além do indivíduo ter que estar preso, além de ser pago no valor de um salário mínimo dividido por todos os dependentes, além de ser pago aos dependentes, ele só é pago para baixa renda, ou seja, para a família de baixa renda. Então, o bandido, que ainda que não seja de carteirinha, ainda que seja segurado, só vai, né, a partir da sua prisão, só vai os seus dependentes terem direito ao benefício se comprovar que é de baixa renda. Hoje, o baixa renda, apesar de na apostila estar 1.212, na verdade é R$ 1.425. Vamos corrigir aqui, ó. Cadê o delete? Vamos corrigir aqui. R$ 1.425,41. Esse é o limite para considerar de baixa renda para efeito da concessão do benefício. Então, vejam que é muito restritivo a concessão do auxílio reclusão. Não é tão fácil como a população em geral acha que é, certo? Então, é de extrema importância o preenchimento desses requisitos para poder fazer jus ao benefício. Professor, tem carência? Gente, não existe carência para a concessão, nem da pensão por morte, nem do auxílio reclusão. Houve uma discussão, porque houve uma série de alterações do auxílio reclusão em 2014 e 2015, e aí estabeleceram uma carência, depois estabeleceram uma carência de 24 contribuições, depois reduziram para 12, e depois retiraram a carência. Então, não há carência para recebendo auxílio reclusão, basta que o indivíduo seja segurado da Previdência Social. Valor do benefício, a gente já falou que é o valor de um salário mínimo dividido pelos dependentes. Início do pagamento. Via de regra, haverá o início do pagamento a partir desde a prisão, desde que requerido no prazo de 30 dias. Prendeu, se requerer até 30 dias, retroage a data da prisão. Se ultrapassar o prazo de 30 dias, aí o pagamento será feito da data do pedido, da data do requerimento. Duração do benefício. Tem prazo de duração? A duração do benefício é o que, via de regra, enquanto o indivíduo ficar preso,
E se ele for menor, filho, né, dependente do segurado preso, será até os 21 anos de idade. Para o cônjuge, companheiro, o cônjuge divorciado, separado judicialmente ou de fato, que recebia pensão alimentícia, ele vai receber por 4 meses a contar da prisão. Ah, beleza, professor. E se o indivíduo está casado ainda, né? Se o indivíduo tem um casamento ou união estável, né? Bom, se o casamento ou união estável se iniciar em menos de 2 anos antes do recolhimento do segurado da prisão, a duração ela vai ser conforme uma tabela que está aí na apostila de vocês. Então, se a prisão ocorrer depois de vertidas 12 contribuições mensais, ou seja, depois de 12 contribuições mensais, o segurado, mensais pelo segurado, e pelo menos 2 anos após o início do casamento ou união estável, observar-se-á essa tabela aqui. Qual que é a tabela? Gente, se por um acaso o cônjuge ou companheiro tiver menos de 21 anos, vai receber por 3 anos. Se tiver entre 21 e 26 anos, vai receber auxílio reclusão por 6 anos. De 27 e 29, entre 27 e 29, por 10 anos. De 30 a 40 anos, por 15 anos. De 41 a 43, a 20 anos. E a partir dos 44 anos, vitalício. Ah, como assim, professor? Mas você não disse que é só quando estiver preso? Só. Então, se o indivíduo estiver preso, se ele ficar 15 anos preso, vai ficar os 15 anos recebendo, desde que tenha a cônjuge ou o cônjuge entre 30 e 40 anos de idade. Então, tem que verificar a idade do companheiro, da companheira, do cônjuge ou da cônjuge, e o indivíduo continuar preso, ele vai ter direito ao benefício por 3, 6, 10, 15, 20 ou vitalício. Ah, professor, mas nosso sistema nacional não permite que o indivíduo fique preso por mais de 30 anos. Beleza, realmente. Mas existem alguns indivíduos que estão, né, condenados com 200 anos de prisão e eles vão ficar os 30 anos. Então, durante esses 30 anos, se ele realmente ficar recluso em regime semiaberto ou fechado, a família vai receber o benefício, mas com a reforma previdenciária existe o quê? Uma limitação por tempo. O benefício ele vai ser pago por determinado tempo, né? No caso aí, né, nesse prazo que a gente acabou de expor aí nessa tabela, certo? Ah, legal, professor. Não, Cristiano, não precisa. Normalmente facilita, tá? No cadastro único, tá? Cadastro único do trabalhador. Não precisa. O que precisa é o indivíduo estar no regime, ser considerado como segurado, tá? Do regime geral de previdência social e ter dependentes, né? E ser baixa renda e estar preso. Se tiver, ainda que não tenha cadastro único, se tiver, muito mais fácil, porque aí já está especificado quem são os dependentes. Agora, caso contrário, ainda assim será pago. Lógico, vai ter que fazer o seu cadastro, vai ter que comprovar isso junto ao INSS, mas não é condição para a concessão do auxílio reclusão, certo? Então, o benefício ele é pago até os 21 anos de idade, né, para os filhos, salvo se for inválido ou com deficiência, que aí ele é pago independentemente da idade, até o indivíduo ser solto, certo? Então, término do auxílio reclusão. A gente já mencionou o término do auxílio reclusão. Quando que acontece? Bom, cessação da prisão, morte do segurado, fuga do segurado, liberdade condicional, transferência ou extinção de pena, perda da condição de dependente, ou seja, quando o dependente aí atinge a maioridade, por exemplo, certo? E como o Cristiano, complementando a pergunta do Cristiano, até para comprovar, professor, você disse que tanto para pedir como depois tem que comprovar que o indivíduo está preso? Sim. A cada 3 meses, o dependente ele tem que apresentar uma nova declaração de prisão do segurado. Ou seja, vai até a unidade prisional onde ele está, pede uma declaração e junta, né, hoje através de meio eletrônico, junta no INSS e assim ele mantém o pagamento do benefício. Se ele deixar de juntar isso aí, ele, né, terá um prazo de 30 dias para juntar, vai ser avisado em um prazo de 30 dias para juntar. Se não juntar, haverá o corte do benefício, certo? Ah, legal. Professor, e se morrer o indivíduo? Se morrer,
esse auxílio reclusão pode ser convertido em pensão por morte, se ele for, como a gente viu, segurado, certo? Professor, e acumulação? Posso receber auxílio reclusão com outros benefícios? É vedado a acumulação do auxílio reclusão com auxílio doença, com aposentadoria ou abono de permanência, certo? Então, não haverá possibilidade de acumulação. Se o indivíduo está lá na prisão e aí se adoenta, vai ter direito a receber o auxílio doença, o indivíduo? Não terá. Vai ter direito à aposentadoria? Não terá. Se por um acaso ele se aposentar, cessa, né, se tivesse como se aposentar no momento da prisão, cessa o auxílio reclusão, certo? Então não há possibilidade de cumulação. Próximo benefício, salário família, gente. Professor, o que é o salário família? Atenção aqui, gente. Não confundam salário família com oh, meu Deus, fugiu o nome do outro benefício. Salário família e Bolsa Família. Auxílio maternidade. Salário família e Bolsa Família. Professor, Bolsa Família é sinônimo de salário família? Não, são benefícios distintos. Bolsa Família é um programa do governo federal, ou seja, pago diretamente do fundo criado pelo governo federal. Salário família pago pelo INSS em razão do indivíduo ser segurado e possuir dependentes de até 14 anos de idade. Então, o salário família, com previsão do artigo 65 a 70 da Lei 8.213 de 91, é o benefício pago ao segurado de baixa renda que tiver dependentes de até 14 anos de idade ou inválido de qualquer idade. No entanto, tem que comprovar, se for menor de 6 anos, a vacinação da criança, e se for maior de 6 anos, tem que comprovar a partir dos 7 anos a frequência à escola. Então, é um benefício pago por dependente, mas ele é pago diretamente ao segurado. Não é o dependente que recebe esse valor. Ah, legal, professor. Então, quer dizer que o benefício ele é pago aí no salário família, é pago por dependente. Se eu tiver 10 filhos menores de 14 anos, vai ter direito? Vai ter direito a receber 10 salários famílias. Ah, então é lucro, né? Lucro não é bom ter um monte de filho, porque aí eu vou receber um monte de salário família. Aí depende, né? Se você achar que o valor de R$ 48,62 por filho é um valor adequado, então você pode fazer 10 filhos e aí vai ter por mês R$ 480 como benefício pago pelo INSS. Valor bom, né, gente? Muito adequado o valor aí pago de salário família. Já o Bolsa Família, que é programa do governo, é um valor um pouquinho maior, que varia aí, né, de R$ 150 até uns 400, 500, 600 reais. Né? Via de regra, o Bolsa Família paga um pouco melhor. Beleza, professor. Quem são os beneficiários que têm direito ao salário família? O empregado, o trabalhador avulso, são os que têm direito ao benefício, certo? Ah, legal, professor. E os demais? Os demais não têm. Então, o empregado e o avulso têm direito, certo? Então, o empregado e o trabalhador avulso têm direito a receber o salário família. Ah, beleza, professor. Como que é a forma de pagamento? Normalmente, para os empregados, é a empresa que paga e depois ela compensa com as contribuições previdenciárias junto ao INSS. Para os avulsos, é pago pelo sindicato ou órgão gestor de mão de obra. Para os demais, é pago junto ao INSS com benefício previdenciário. Ah, esse ponto é importante. Por quê? Porque houve uma alteração da lei. O salário família também é devido aos demais segurados obrigatórios da Previdência Social. Aqui tem o valor, só que esse valor aqui ele está defasado. O valor hoje em dia, né, é para o quê? Para quem recebe até R$ 1.425, recebe R$ 48,62. Portanto, além do salário família ser um valor baixo, valor de R$ 48,62, ele é pago apenas a quem está inserido em família de baixa renda. Professor,
Esse benefício se incorpora? Não, o salário família não se incorpora para nenhum motivo. Não incorpora salário e não incorpora outro benefício requerido junto ao INSS. Início do salário família, pagamento do salário família, a partir da data de apresentação da certidão de nascimento do filho ou da filha, certo? Professor, benefício pode ser suspenso? Pode ser suspenso quando não houver a juntada do comprovante de frequência à escola e também da vacinação anual dos filhos até 6 anos de idade, certo? Beleza, professor. Quando que termina o benefício? Normalmente, quando a criança, o dependente, atinge 14 anos de idade, pela morte do filho ou pela recuperação da capacidade do filho, que é maior de 14, mas recupera a capacidade, e a novidade, ou mais importante, cessa também o pagamento do salário família em caso de desemprego do segurado, ou seja, o segurado ele se torna desempregado, deixa de contribuir para a Previdência Social, cessa o pagamento do salário família. Tem carência para o salário família? Não tem carência. Basta que seja segurado e preencha os outros requisitos como dependentes até 14 anos de idade. Professor, cumulação. Então, digamos aí, tem um casal, o casal tem 10 filhos. O benefício é pago para quem? O benefício será pago para ambos. Então, é R$ 42,62 para o pai e R$ 42,62 para a mãe por filho menor de 14 até 14 anos de idade. Então ele pode ser acumulado? Pode, mas desde preenchidos os requisitos que a gente já mencionou acima, certo? Professor, e se o indivíduo tiver 2 contratos de trabalho? O empregado tem 2 contratos de trabalho. Vai receber 2 vezes? Também vai poder receber pelos 2 contratos. Então, trabalha de manhã numa empresa e de noite de garçom em outra. Se ele tem filho, ele vai receber pelos 2 contratos. Então, digamos que a mulher era um casal, o casal é de baixa renda, mas ele tem 2 empregos e a mulher tem 1. Então, esse indivíduo vai receber 2 valores de salário família e a mãe, também, em razão do mesmo filho, vai receber uma parcela de R$ 42,62. Então, aí começa a ficar interessante, né, gente? Quando tem mais emprego, mais filhos, né, você começa a elevar o valor do benefício pago pela acumulação. Professor, e se houver o divórcio e a criança tiver quem guarda com o pai só? Aí o benefício é pago só quem tiver com a guarda. Então, a guarda foi unilateral. Se for guarda compartilhada, ainda assim haverá o pagamento para ambos, certo? Para ambos os pais, tanto para o pai quanto para a mãe. Por fim, para encerrar por hoje, o último benefício de hoje, salário maternidade. Com previsão no artigo 71 a 73 da Lei 8.213 de 91, é o benefício pago a toda segurada gestante ou adotante ou segurada que obtém termo de guarda pelo período de afastamento do emprego para o parto. Então, toda vez que ela se afastar, ela vai ter direito ao salário família, valor pago, né, em razão da pessoa ter se afastado do emprego para ganhar a criança, para ganhar o bebê, e também vai ter direito aliás, e quem vai pagar isso aí? Aliás, quem tem direito, primeiramente, ao salário maternidade. O salário maternidade é devido a todas as seguradas. Então, contribuinte individual, segurado especial, empregado, empregada doméstica, trabalhador avulso, segurada facultativa, tem direito ao salário maternidade. Só muda a regra quanto ao pagamento. Por quê? Pagamento e graça, na verdade. Primeiro, professor, o que é período de graça? Período onde o indivíduo não trabalha, mas tem direito ao benefício. Durante o período de graça, a segurada desempregada fará jus ao recebimento de salário maternidade. Ou seja, ainda que ela não esteja contribuindo, mas ela já preencheu os requisitos, ela vai ter direito, ainda que não esteja contribuindo. E existe ainda o período de carência. Nós vimos que o salário maternidade, o salário maternidade, para ter direito,
a segurada, a contribuinte individual, a segurada especial e a segurada facultativa, ela tem que ter um período de carência de 10 contribuições. Já a empregada, a avulsa e a doméstica, elas têm direito ao salário maternidade independentemente de contribuição. Basta que seja segurado, porque há o recolhimento automático por parte do empregador. Professor, qual o tempo de prescrição do auxílio maternidade? Né? Ou, no caso, na verdade, do salário maternidade. Bom, o salário maternidade, ele é requerido aí logo, né, 28 dias antes do parto, onde a segurada vai se afastar com 28 dias de antecedência e depois vai ter direito a mais 92, ou se houver o nascimento antecipado, ou se a mulher conseguir trabalhar até o último dia antes do nascimento, ela terá 120 dias. E ela tem que pleitear nesse prazo, tá, Cristiano? Tem que pleitear a partir do seu afastamento, ou seja, a partir do nascimento. Professor, tem um período de prescrição? Normalmente, para se pleitear a prescrição em qualquer benefício, é o prazo de 5 anos. No entanto, o salário maternidade ele tem que ser requerido no momento do nascimento da criança. Se passar o período aí de 120 dias, depois não tem mais como pedir retroativo o salário maternidade, certo? Então, tem que pedir dentro do período de concessão, tá, Cristiano? Não pode pedir em momento futuro, certo? Se a mãe morre, a gente já vai falar. Primeiro, um ponto de extrema importância, antes de responder o Marco, que fez uma pergunta. Gente, qual que é o valor pago? Diferente dos outros benefícios que utilizam o salário de contribuição como base para cálculo do benefício, o salário maternidade, ele é o valor integral de remuneração das empregadas e das trabalhadoras avulsas. Então, se a empregada ganha 10 mil numa empresa, a empresa vai pagar os 10 mil de salário maternidade e vai compensar os 10 mil com o INSS. Portanto, é um dos poucos benefícios que é pago de maneira integral. O teto para o pagamento, na verdade, é o salário, né, o subsídio dos ministros do TST. Então, vai dar 35 pau. Então, só se ultrapassar 35 mil reais é que não haverá o pagamento integral. Mas, via de regra, o salário maternidade é pago o valor integral que ela recebe em atividade, certo? Então, isso é extremamente importante, gente. Por quê? Porque, via de regra, existe uma limitação ao teto do pagamento dos benefícios do INSS. O salário maternidade da empregada e da trabalhadora avulsa, não existe esse regime desse teto. O teto, na verdade, é o pagamento dos valores pagos aos subsídios do ministro do STF. Professor, e se ela tem 2 trabalhos? Vai receber os valores de 2 salários maternidade concomitantemente. Aí, se for adoção, a regra é a mesma. Isso eu estou falando que para segurada empregada e avulsa. E se for segurado especial? O valor pago será de 1 salário mínimo pago diretamente pelo INSS. Se for doméstico, valor do último salário de contribuição pago pelo INSS. Então, só é pago pela empresa, a das empregadas e trabalhadoras avulsas. Segurado especial, empregada doméstica, contribuinte individual e facultativa, elas serão pagos diretamente pelo INSS. Lembrando aí que para individual, facultativa e segurada especial, haverá o período de carência mínima de 10 contribuições, certo? Perguntas aqui do Marco e do Alan. O fato da gestação, da estabilidade no emprego, né? Mas mesmo assim poderá haver demissão por justa causa ou pedido gestante? Então, respondendo os dois. Primeiro, né? Eu falei da forma de pagamento. Normalmente são 120 dias. Isso é salário maternidade e existe o que se chama também de licença maternidade. Salário maternidade é o valor pago. Licença maternidade é o período que a mulher tem direito de ausentar-se do trabalho pelo período de 120 dias. E existe, como o Alan pontou, estabilidade gestacional.
que é desde o momento onde a concepção dessa criança, né, desse ser humano, até 5 meses após o parto. Durante esse período, essa gestante ela não pode ser desligada do emprego sob pena de reintegração ou indenização desse período estabilitário. Lembrando, professor, e se for cometida alguma falta grave? Se houver o cometimento de falta grave, aí haverá a possibilidade de dispensa sem que haja o pagamento da indenização, sem que haja a reintegração, porque aí haverá uma falta justificada. O que não é possível é o desligamento da gestante por falta, aliás, sem justificativa, né? Não por falta, mas sem justificativa. Certo? Professor, e se a mãe morre no parto? Aí, nesse caso, passa o benefício por decisão jurisprudencial. Quem vai ter direito é o pai, ou seja, o benefício passa ao pai, porque aí o pai vai ter que se ausentar, ele vai ter direito à licença e o salário maternidade. Professor, mas tem licença paternidade? Tem, mas a licença paternidade ela é muito curta. Então, o indivíduo vai ter direito a receber o valor aí do salário maternidade e da licença maternidade. Aí, aproveitando o gancho da pergunta do Marco, e se forem 2 homens, tem direito ao salário maternidade? Sim, se houver uma união ou uma afetiva onde haja 2 homens ou 2 mulheres nesse relacionamento, e caso elas tenham um filho, seja qual for a forma como elas conceberem esse filho, ou por adoção, haverá concessão de salário maternidade. Mas se for 2 mulheres, as 2 têm, e se for 2 homens, numa união afetiva, nenhum deles tem? Não. Ambos terão, mas terão da mesma proporção do que um casal normal. Normalmente, casal, né, constituído por um homem e uma mulher, apenas a mulher recebe, ou seja, uma das partes recebe. No caso de uma união homoafetiva, seja em caso de 2 homens ou 2 mulheres em união, eles terão direito, um deles apenas terá direito ao salário maternidade e à licença maternidade, mas terá direito àqueles que eles declararem, ou seja, eles declaram qual, né, terá direito, e aí haverá concessão do benefício. Professor, 2 situações aqui, situações excepcionais, OBS, né, ou seja, observações importantes. Primeiro, se for na iniciativa privada, a empresa estiver inscrita no regime da empresa cidadã, da Lei 8.778 de 2008, haverá extensão por mais 60 dias da licença maternidade. Ou seja, passa de 120 dias a 180 dias. Inclusive, também a licença maternidade e o auxílio maternidade e o salário maternidade no serviço público é de 180 dias. Então, para a empresa, para a empregada que está trabalhando para uma empresa que faz parte do programa da empresa cidadã, estende-se de 120 dias para 180 dias de licença maternidade. E também para gestantes, que são servidoras públicas, haverá um prazo de 180 dias de licença maternidade, certo? Professor, outras situações peculiares aí. Se houver aborto, quando que é considerado aborto? Para efeito da legislação previdenciária, é considerado aborto até a 22ª semana de gestação. Então, se até a 22ª semana de gestação vier a haver o aborto não criminoso, essa gestante não vai ter direito à licença maternidade, mas ela vai ter direito a uma licença de 2 semanas. Se, no entanto, ocorrer o que se chama de nascimento morto, ou natimorto, ou seja, a morte do feto a partir da 23ª semana, aí vai conceder a licença maternidade, o pagamento do salário maternidade de maneira integral, ou seja, pelo período de 120 dias. Professor, e se nasce o filho e morre? Também tem direito aos 120 dias. Se houver o parto antecipado, não prejudica a concessão do benefício. Concedido o salário maternidade, tem que ficar ausente pelo prazo de 120 dias? Isso, a licença maternidade é 120 dias. E se voltar a trabalhar antes?
não pode, tá, Cristiano? É uma infração da empresa exigir a volta do trabalho da gestante antes de transcorridos 120 dias, certo? Então, é uma falta por parte da empresa, ela pode ser, inclusive, autuada e multada em razão disso. Mas e se ela voltar a trabalhar mesmo assim? Bom, se ela voltar mesmo assim, ela vai receber apenas o salário da empresa, ou seja, vai cessar o benefício, certo? Carência, professor, do salário maternidade. Tem? Tem. A gente mencionou que apenas para contribuinte individual, segurado especial e facultativa, tem que comprovar 10 meses de contribuições. Para as demais, independe de carência, independe da comprovação de tempo de contribuição, basta que o indivíduo tenha o quê? Seja, que a indivídua seja gestante, ou seja, que a indivídua seja segurada e gestante. Professor, cumulação. Salário maternidade pode ser acumulado? Via de regra, não. Salário maternidade ele não pode ser acumulado com benefício por incapacidade. Por auxílio-doença, aposentadoria por validez, qualquer outro benefício de incapacidade não poderá ser pago concomitantemente com salário maternidade. Assim, gente, encerramos a aula de hoje. Paramos. Aula que vem retomamos em pensão por morte. Fica... De qual direito, Alan? Do salário maternidade? Anotem aí, tá, gente? Anotaram que a gente vai parar em pensão por morte. Agora, para responder o Alan, prazo prescricional, né? Prazo prescricional do salário maternidade. Tem? Tem ou não tem? Gente, na verdade, tem, né? Todo benefício, ele tem um prazo para ser requerido. Em relação ao salário maternidade, é devido apenas por 120 dias. E ocorre a prescrição dessas parcelas vencidas, quando houver o transcurso de mais de 5 anos. Tá? Então, se por um acaso, assim, resumindo, se não houver a concessão, não houver o pagamento por falta da empresa ou do INSS, a gestante tem 5 anos para requerer esse pagamento. Esse é o prazo prescricional, certo? Então, prazo prescricional de qualquer benefício junto ao INSS é o prazo de 5 anos, a partir do momento que deveria ter sido concedido. Tem sim, Alan, 5 anos. Qualquer prazo prescricional para requerimento de benefício é de 5 anos. Normalmente, para o salário maternidade, você tem que pedir no prazo aí que houver o nascimento. Se por um acaso você pedir e não houver a concessão, o prazo é de 5 anos para depois requerer o pagamento. Certo? Tranquilo? Vamos diminuir aqui. Gente, perguntas, já vou te passar. Enquanto a gente ver se o pessoal vai ter pergunta, eu vou passar aqui o código da turma do Classroom. Gente, ficou claro os benefícios de hoje? Vimos aí um número elevado de benefícios. Deixa eu ver se eu consigo abrir o Classroom aqui. Vou ter que acessar aqui. Estou entrando aqui para pegar, tá, Everson? Só um minutinho. Deixa eu ver aqui só. Falou, Alan. Igualmente, cara. Bom final de semana. Boa noite. Valeu, Rodrigão. Boa noite. Falou, Marco. Abraço. Gente, bom final de semana aí. O professor está mais animado. Falou, Saulo. Bom final de semana. Vou passar para o Heverson aqui o código. É só o de previdenciário, né, Heverson, que você precisa?
Aqui, ó. Oi, caçamba. Tá aí, meu rei. Você quer o link também? Ou só o código da turma? Deixa eu ver o link. Se quiser, tem o link aí também, tá? Gente, então encerramos a aula